Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Débora, né? Professora aqui da faculdade de Direito Público, e tô aqui para a gente falar um pouquinho e gravar as nossas trilhas obrigatórias. Estou aqui só mexendo aqui um pouco nas configurações, mas a gente já vai começar. Vamos lá. Primeiro de tudo, sejam muito bem-vindos, né? A gente vai fazer as nossas trilhas obrigatórias, que são as trilhas necessárias para que vocês possam completar a carga horária do Núcleo de Prática Jurídica, né? Do NPJ. E espero que vocês gostem. A gente tem aqui alguns assuntos que têm relação com as ações e com as peças e com o trabalho, né? Os exercícios que têm sido passados aí para vocês durante o semestre, durante as aulas no NPJ, né? As aulas semanais. Então, estou um pouquinho atrasada com as trilhas. Eu estava com um probleminha aqui no meu vídeo do Teams. Estou gravando até de um outro colega aqui do trabalho, para que a gente não fique mais atrasado nas trilhas, mas vai dar tudo certo, e o importante é que a gente faça aí as nossas trilhas obrigatórias, tá? O tema de hoje, pelo próprio tópico aqui da nossa aula, é processo administrativo. Então, a ideia é falar um pouquinho com vocês, né, sobre o conceito do processo administrativo, os instrumentos que são utilizados pela administração para que a gente possa exercer, né, o direito de petição, né, ou para que a gente possa dar ao administrado o direito de petição, ou seja, quando ele questiona é, algo via administrativa, né, na via administrativa, e a administração pública precisa dar a ele uma resposta satisfatória, uma resposta ao seu interesse, uma resposta justa e uma resposta legal, né, que esteja dentro aí do nosso ordenamento jurídico. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho desse processo administrativo, é, que está previsto, né? Se a gente for parar para pensar, esse processo, a base que a gente vai estudar desse processo administrativo está lá na Lei 9784, de 1999. Essa lei, ela trata do processo administrativo em âmbito federal, porém, estados e municípios podem se utilizar dela, podem utilizar desse procedimento utilizado na esfera federal, né, pela União, para que estabeleça suas normas, o seu próprio processo administrativo. Então, aqui já vai o primeiro passo da nossa aula, se você quiser anotar, né? Ponto número 1 da nossa aula: a competência. Todos os entes da federação, né, União, Estado, DF, município, todos os entes da federação têm competência para estabelecer o seu próprio processo administrativo. Então, se você tem lá um tributo, né, vamos imaginar, um tributo municipal, né, eu estou aqui em Niterói, então se a gente tem, por exemplo, o IPTU, e eu quero administrativamente solicitar algo ou contestar uma tributação, eu posso fazer isso via processo administrativo, levando em consideração a legislação do município de Niterói. E qual é a legislação? A gente tem que olhar dentro de cada ente da federação para buscar saber, né, qual é a lei, qual é a base normativa que esse ente utiliza para os seus processos administrativos. Porém, a gente sabe que na União, é o que a gente estuda, muitos desses entes praticamente copiam o que estabelece a União. Muda pouca coisa, muda às vezes valor, ou muda um prazo, né, para se aperfeiçoar, para se adequar à esfera administrativa ou à esfera estadual, mas é muito próximo, eles acabam repetindo o que a União estabelece no seu processo administrativo. Então, a gente vai tratar, né, a fonte, né, administrativa, esse ponto número 1, essa competência, a gente vai analisar essa lei 9784, porque é a lei que a gente entende ser a lei utilizada em sua maior parte pelos entes da federação, e aí a gente vai adentrando nas peculiaridades, caso seja necessário, tá? Então, esse ponto aí é o primeiro ponto da nossa aula, que é a base normativa, a competência desses entes para estabelecer o processo administrativo. Então, você já sabe que o processo administrativo ele pode ser estabelecido
por todos os entes da federação, né? Competência que a gente chama de competência concorrente, cada um tem o seu, até porque não caberia, não daria para a União ela estabelecer todas as peculiaridades, né? Uma lei nacional estabelecer todas as peculiaridades dos municípios e dos estados e estabelecer uma regra geral, né? Algo que fosse aplicado a todo mundo sem nenhuma mudança. Então, na União é a Lei 9784, nos estados e municípios a gente vai ter que buscar dentro lá do portal da transparência, ou dentro desse município, ou dentro desse estado, para saber qual é a base normativa. Outro ponto aqui que a gente vai estudar são as diferenças, né? Então, a gente vai tratar aí das diferenças entre esse processo judicial e o processo administrativo, que é o tema da nossa aula, e alguns casos práticos aí, PROCON, INSS, Prefeitura, DETRAN, né? Que a gente sabe que o aluno acaba se deparando no dia a dia com esses casos. Como, por exemplo, um pedido de benefício previdenciário, que você pode fazer esse pedido na esfera administrativa, né? Antes de se socorrer, aliás, dentro da esfera previdenciária, primeiro há um passo a passo que o Supremo estabeleceu, que primeiro deve-se se socorrer da esfera administrativa, caso ela negue o seu benefício, é que você vai para o Poder Judiciário, né? E isso não fere a inafastabilidade do Poder Judiciário. Então, a gente vai ver aí quais são essas regrinhas do processo administrativo e, quando possível, comparar esse processo administrativo né, com um processo judicial, beleza? O ponto 2 aqui da nossa aula, e a gente já vai caminhando aqui para o ponto 2, são os princípios que a gente vai utilizar aqui no nosso estudo. Primeiro de todos os princípios, legalidade, a gente não pode deixar de tratar dela, né? Então, a gente vai utilizar aí a legalidade, ela está prevista dentro da administração no artigo 37, caput da Constituição. A legalidade está prevista na Lei 9784, que é uma lei que estabelece o processo administrativo em âmbito federal, né? E a legalidade está prevista também dentro da Constituição, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, se você quiser anotar, a legalidade ela está prevista, né, no artigo 37, ela está prevista na Lei 9784, no direito de petição do artigo 5º, né? No artigo 5º caput, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então, a gente tem aí todo esse arcabouço legislativo que traz aí nosso impulso para esse processo administrativo, né? Segundo princípio, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa, a gente sabe que o artigo 5º, o 54 e 55 da nossa Constituição Federal, eles estabelecem que a todos os sujeitos, tanto no processo administrativo quanto no processo de assegurados, o contraditório e ampla defesa. Então, rapidinho, eu acho que eu encostei a mão aqui estão pintando aqui o NPJ, aí ficou com um pouco de cheiro de tinta. Mas vamos lá. Artigo 5º aqui da Constituição estabelece aí o contraditório pela defesa, tanto para o processo administrativo quanto o processo judicial. Outro princípio importante também é a publicidade e transparência, porque a gente sabe que os atos devem ser publicados, eles devem ser públicos, eles devem ir para o Diário Oficial, eles devem estar no portal da transparência, para que o administrado possa fiscalizar. E no processo administrativo, também no judicial, a publicidade é muito importante, porque a partir do momento em que você publica, é que passa a correr os prazos para que a gente tenha aí os recursos, né, dentro do nosso processo, dentro do nosso pedido administrativo. Próximo princípio, motivação dos atos, né? Os atos precisam ser motivados, as decisões precisam ser motivadas. Isso também se aplica à esfera administrativa. Eficiência, né? Está lá no artigo 37 da Constituição. A gente sabe que o 37, ele é um dispositivo que traz a base do nosso, como que fala? A base
da nossa legalidade administrativa, né? A base do que a gente tira, o arcabouço normativo da esfera administrativa, até inaugura a esfera, inaugura o título né, da administração pública lá na nossa Constituição Federal. Então, esse artigo 37 da Constituição, ele é de suma importância, a gente jamais pode deixar de tratá-lo, deixar de levá-lo em consideração. Tudo bem? Vamos, então, estabelecemos aí o nosso arcabouço normativo, os nossos princípios, vamos à estrutura. Deixa eu só pensar aqui, rapidinho. Peraí. Calma aí. Só um segundinho. Tá, beleza. Não, é porque eu estava vendo se eu conseguia compartilhar aqui com vocês né, algumas informações que eu acho que seriam importantes, mas eu não estou conseguindo aqui fazer né, todos os itens aqui da nossa aula, mas não tem problema, vamos lá. Primeiro ponto aqui que a gente tem que saber, então, depois de ver os princípios, né, é a definição desse processo administrativo. Então, a gente já viu o arcabouço normativo, já vimos quais são os princípios. Para quem quiser, o processo administrativo é um conjunto de atos, né? É um conjunto de elementos, de atos praticados pela administração pública ou praticados pelos administrados, mas na esfera administrativa, na esfera da administração pública, que tem como objetivo produzir uma decisão ou recorrer de uma decisão, né? Então, produzir uma decisão que vá afetar direito ou interesse de alguém. Então, a gente tem aí um conceito desse processo, né? Esse conjunto de elementos, esse conjunto de atos ordenados, né? Que concatenados, ordenados, tanto esses atos podem ser praticados pela administração como praticados pela própria administrado e que ao final ele vai produzir um efeito para determinado sujeito, tá? Ele vai produzir aí um efeito para determinado sujeito. Quanto a gente já viu o conceito, qual seria a diferença entre um processo administrativo e um processo judicial? Que esse é o ponto-chave, né? Por que determinados conteúdos ou determinada matéria, a gente leva essa matéria para a esfera administrativa, e outras matérias a gente leva para a esfera judicial? Primeiro de tudo, a gente tem um princípio lá no direito processual civil, que é o princípio da inafastabilidade do poder judiciário. O que significa isso? Significa que você é administrado, você não pode ser obrigado aí na esfera administrativa, você não pode ser obrigado a não se socorrer do poder judiciário, porque a Constituição te deu o direito de petição. A Constituição te deu o direito de utilizar, quando você tivesse interesse de agir, claro, né? Porque os requisitos de um processo judicial, eles serão observados. Então, quando você tivesse direito, esse interesse de agir, a Constituição te deu o direito de se socorrer do Poder Judiciário, porém, em algumas questões, entende-se que esse interesse não é que você perde o seu direito de ir ao Poder Judiciário, não é isso. Mas é que em algumas questões, em algumas matérias, entende-se que o interesse de agir do sujeito, ele só vai estar presente se ele, antes de se socorrer, antes dele ir na esfera judicial, ele solicitar o direito, o bem da vida que ele deseja, o bem da vida almejado, se ele solicitar isso à esfera administrativa, né? Então, imagina, eu quero pedir um benefício de pensão por morte, né? Um benefício previdenciário, muito comum administrativamente. Então, eu sou, né, uma dependente, vou só pedir um benefício de pensão por morte lá no INSS. Como que eu vou ao judiciário solicitar esse benefício se antes eu nem fui à esfera administrativa? Eu nem sei se a administração ia me dar. Eu nem sei se o INSS ia me dar isso.
Então, antes de eu ir na esfera administrativa, judicial, desculpa, antes, para eu ter o meu interesse de agir garantido, né? Eu vou à esfera administrativa, solicito o meu benefício. Se a administração demorar muito a me responder, já passo a ter interesse de agir para ir ao Poder Judiciário. Se ela me negar, eu vou ter interesse de agir para ir ao Judiciário. Ou se ela der uma decisão que contraria uma lei ou uma súmula vinculante ou um entendimento já majoritário dos tribunais superiores, eu também posso ir para o Poder Judiciário. Mas nesse caso de benefícios, eu preciso ir antes da esfera administrativa, porque pode ser que o INSS me dê. E o bem da vida almejado. E eu não precise fazer o quê? Eu não precise ir à esfera judicial. E com isso eu desafogo o Poder Judiciário. Então, na verdade, são regrinhas não para que você perca o seu direito a ir ao Poder Judiciário, mas que você possa, antes de ir ao Judiciário, para não abarrotar o Poder Judiciário, você solicitar aquele bem almejado na esfera administrativa e poder ali já ter, o seu direito atendido. Tudo bem? Então, tem essa diferença. O processo administrativo, ele é conduzido aí pelos órgãos, né, pelas especificidades de competência dentro da administração. Então, você recebe uma multa, você tem uma pessoa na qual você vai dirigir o seu processo administrativo para questionar aquela multa, né? Então, são órgãos dentro da administração pública que vão analisar esse processo administrativo. Já no processo judicial, a gente sabe que é o juiz quem julga, né? Juiz e tribunal, né? Juízes, desembargadores ou ministros são os sujeitos que julgam o nosso processo judicial. E outra diferençazinha também que pode aparecer na esfera administrativa, eu não faço coisa julgada material. O que que significa isso? Na esfera administrativa, eu tenho a minha decisão em última instância na esfera administrativa, mas aquela decisão ela pode ser revisada judicialmente. No Brasil, o único órgão que pode proferir sentenças, proferir decisões com força de coisa julgada material é o Poder Judiciário. Então, na esfera administrativa, eu não vou ter essa decisão com força de coisa julgada material. O que que é força de coisa julgada material? É a decisão que não pode ser mais o quê? Revista. Tudo bem? Então, esse é o ponto. Ah, então, para que eu vou na esfera administrativa? Eu vou porque pode ser que eu receba o bem almejado. E eu não precise fazer o quê? Eu não precise ir ao Poder Judiciário. Se eu conseguir em 30 dias, em 20 dias, o bem da vida almejado, para que eu vou passar anos no Poder Judiciário, numa ação judicial? Então, a gente tem aí essas diferenças, essas questões para serem estudadas quanto à esfera administrativa e quanto à esfera judicial. Algumas observações aqui, né? Grande parte, né, dessas demandas que a gente fala, elas nascem na esfera administrativa, e elas podem virar processos judiciais, né? Eu, por exemplo, tenho o PROCON, eu vou no PROCON reclamar de um direito, né, do consumidor ou de reclamar de uma concessionária de energia elétrica, não gostei da decisão, não ficou boa para mim, eu posso ir ao Poder Judiciário, né? Então, grande parte das demandas judiciárias, elas nascem de onde? Elas nascem de processos administrativos que não foram satisfeitos na esfera administrativa, tá? Então, cuidado com isso. E é muito importante, até mesmo para você que atua, né? Aqui no NPJ tá. Eu acho que eu não vou poder ficar aqui muito tempo, porque eu sou muito alérgica, né? Mas tudo bem. É muito importante o sujeito saber manejar esse processo administrativo, porque a forma como ele é concluído, a forma como ele é manejado, a forma como há o processo, o procedimento completo, evita o que a gente chama de judicialização, né? Então, a gente pode evitar que uma demanda seja proposta no Poder Judiciário, né?
entregando o bem da vida almejado, claro, dentro do nosso ordenamento jurídico, com presteza, com eficiência, dentro do prazo. Tudo bem? Então, aí a gente já traz aí algumas diferenças desse processo administrativo e desse processo judicial. Tudo bem? Estrutura. Como é que eu posso estruturar esse meu processo? Primeiro, a gente tem uma coisa chamada de instauração, que é como que ele começa, é como ele se inicia, a instauração desse processo. Só um segundinho. Deixa eu pegar aqui. Isso. Depois a gente tem a fase instrutória, que é na hora em que os interessados apresentam aí os documentos, os requerimentos, produzem as provas, e depois a gente tem aí a decisão que é proferida. Tudo bem? Então, vamos a ela, né? Estrutura do processo administrativo é o que a gente vai tratar nesse momento. Como é que a gente instaura um processo administrativo? Primeiro de tudo, a gente tem lá um processo que pode ser instaurado mediante o quê? Mediante requerimento da pessoa. Então, você interessado, o sujeito interessado, né, de acordo com o artigo 6º lá da Lei 9784, ele pode fazer um requerimento escrito, se identificando, né, colocando o seu pedido de forma correta, de forma instrumentalizada, com as provas que ele pretende produzir. Não precisam ser todas, a gente ainda vai ter ali uma fase instrutória, mas a princípio, tudo que você puder já trazer nesse requerimento é melhor. E isso está onde? No artigo 6º da Lei 9784. Esse processo, então, pode ser feito de forma pessoal, né, pelo cidadão, pelo sujeito administrado, ou pode ser feito de ofício pela administração pública quando ela, por exemplo, te multa, né, uma multa do Detran, ela pode dar início, né, à esfera administrativa, uma multa, um estabelecimento comercial, né? Então, você tem aí uma multa ou uma fiscalização tributária, né? Então, você tem aí uma forma na qual a administração de ofício dá início a um processo administrativo. Isso está onde? No artigo 5º da nossa Lei 9784. Então, o artigo 5º é o processo de ofício, né, pela própria administração, e o artigo 6º, quando o interessado ele faz esse requerimento solicitando o benefício previdenciário, solicitando uma reunião no PROCON, solicitando uma licença ambiental, o bem da vida que ele, de fato, deseja. Tudo bem? Ele vai apresentar toda a documentação, tá? Ele vai apresentar toda a documentação necessária junto com esse requerimento e após a esfera administrativa, o sujeito responsável, o sujeito competente é quem vai analisar. Lá no artigo 22, né, da nossa lei, diz assim, instrução, né, o momento de averiguação dos fatos por iniciativa do órgão competente ou mediante provocação do interessado. A administração deve garantir aos interessados oportunidade de manifestação antes da decisão, inclusive com a apresentação de provas. 29, possibilidade de realização de diligências para esclarecimentos. Então, o artigo 22, ele inicia ali uma fase instrutória, na qual as provas serão produzidas, as diligências serão produzidas, as manifestações, os interessados poderão, né, se manifestar e produzir as suas respectivas provas para que aquele processo administrativo possa ser o quê? Concluído. E, ao final, no artigo 49, traz lá a nossa decisão. A administração tem o prazo de 30 dias para decidir prorrogável por igual período mediante justificativa. Então, a administração tem 30 dias no qual ela vai decidir esse processo administrativo. Pessoal, o artigo 49 é da Lei 9784 de 99, que trata do processo administrativo em âmbito federal, tá bom? Então, depois disso,
se eu estiver diante, por exemplo, de um município, se eu estiver diante de um estado, eu tenho que olhar as respectivas leis para que eu possa, como que fala? Para que eu possa adequar esse meu processo administrativo ao ente correto, tá? Artigo 50, a decisão deve ser motivada, lembra, princípio da motivação, ou seja, ela deve indicar os fatos, os fundamentos, a base do ordenamento jurídico no qual ela fundamentou aquela decisão, ela motivou aquela decisão, e trazer aí essas regrinhas. Essa obrigação de motivação, você tem que tomar cuidado, porque isso acontece também na esfera judicial, tá? Os atos judiciais, eles precisam ser motivados. Por que isso? Preste atenção, gente. Como se imagina se eu solicitasse um benefício previdenciário e a administração dissesse assim para mim: não concedo, né? Como é que você iria recorrer de uma decisão, de uma resposta, não concedo? Tá bom, você não concede tendo em vista qual dispositivo, você não concede tendo em vista qual lei, qual decreto, quais bases, quais provas, percebeu? Você vai ter que motivar, tirar, explicar de onde você tirou aquela decisão que está sendo, né, que foi tomada. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Está lá no artigo 50 da Lei 9784. Se você quiser colocar, né, combinado com o artigo 2º, parágrafo único, inciso 7 da Lei 9784. Tudo bem? E aí a gente passa para os nossos o quê? Recursos, porque uma vez eu entrei com processo e eu não fiquei satisfeita, eu vou fazer o que agora? Vou recorrer. Então a gente tem lá os recursos que são tratados também na esfera administrativa, estão previstos a partir do artigo 56, dizendo que cabe recurso em face da decisão. Claro, porque é o tal do duplo grau de jurisdição, né? Ou duplo grau administrativo, no qual a sua decisão, aquela decisão, ela deve ser revista, né, a fim de se compatibilizar, a fim de você analisar novamente, saber se a pessoa que de fato deu aquela decisão, deu uma decisão correta, uma decisão embasada no ordenamento jurídico, né, uma decisão legal, uma decisão que de fato pode produzir os seus respectivos efeitos, tá? Então, lá no artigo 56 da Lei 9784, diz que cabe recurso administrativo em face da decisão. Artigo 57, esse recurso, ele é no prazo de 10 dias, salvo, né, se uma lei específica daquele lugar, daquele ente, daquele município, é, daquele estado trouxer, né, um prazo diferenciado. E a pergunta que eu queria deixar para vocês o prazo de 10 dias, né? O recurso tramitará no prazo, tem que ser interposto no prazo de 10 dias, e ele vai ser respondido no prazo de 3, né? E aí, esse prazo é em dia útil ou é em dia corrido? Essa que é a pergunta. E aí? O prazo de 10 dias. Vamos, gente? E aí, o que que vocês colocariam? Esse prazo para o recurso administrativo, ele é aplicável em dias úteis ou é, em dia corrido? Cuidado só com o seguinte: o prazo dia útil é uma regra geral, né? Então, você coloca lá uma regra geral. Primeiro que o artigo 66 da nossa lei já traz uma regrinha. O prazo começa a correr a partir da data, né, da cientificação oficial, a importância do princípio da publicidade, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento, não conta-se para né, dias de expediente, então, cuidado que, em regra,
o prazo, né? Os prazos da lei são contados em dias corridos. Só que são contados em dias corridos, mas se eles vencem em dia onde eu não tenho expediente, eu passo para o dia útil seguinte. Tudo bem? Cuidado com isso. Ah, professora, mas posso ter prazo diferente? Posso. Por quê? Porque cada lei específica vai trazer o seu prazo. Por exemplo, eu botei aqui, né? Peguei alguns exemplos. O decreto 3048, que traz os benefícios do INSS, estabelece que são prazos de 30 dias, corridos? Corridos, né? O processo tributário, 15 a 30 dias, né? Eu posso estabelecer dependendo do tributo. Então, cuidado com esses prazos, porque o prazo é regra geral. Só que pode ter lei específica estabelecendo, né, que o prazo é dia útil, como é na Lei 9784, não conta final de semana, feriado, expediente, então eu passo para o dia seguinte, tudo bem? Se você já quiser fazer uma comparação, né, com o processo judicial, a gente já pode botar o artigo 219 do CPC, porque diz que os prazos lá são contados em dias úteis, mas esse é processo judicial, tudo bem? Então, não esqueçam aí desse pequeno detalhe. E aí a gente tem, então, o recurso será dirigido à autoridade competente, que pode até mesmo reconsiderar essa decisão, né? Artigo 58. O 59 diz que o recurso tem efeito suspensivo apenas quando houver previsão legal, então a norma é que vai estabelecer se tem ou não efeito suspensivo, e o artigo 61 diz que se houver vício sanável, a administração deve permitir, né, com base na instrumentalidade das formas, celeridade processual, né, e outros princípios da administração, ela deve permitir que o ato seja corrigido e não anulado, para evitar o quê? Anulações desnecessárias, tá? Para evitar aí algumas, como que fala? É, anulações que não precisariam ocorrer, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que eu peguei aqui algumas questõezinhas aqui. Primeira coisa que vocês têm que ter estratégia quando vocês estiverem diante aqui, a gente está falando para o aluno que está aqui no núcleo de prática jurídica, concorda comigo? Então, vocês estão aprendendo a lidar com o assistido, com o cliente de vocês, e vocês vão, a todo momento, se deparar com pedidos, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, para que, né, você atenda os interesses aí do seu assistido. Então, primeiro, a primeira pergunta que você tem que fazer é se o assistido já tentou resolver a questão dele na esfera administrativa. Primeiro, que o processo judicial é caro, às vezes ele não vai conseguir gratuidade de justiça. Então, chegou diante de um assistido, está diante do seu assistido, pergunta se ele já fez um contato com a empresa, se for direito do consumidor, se ele já fez um contato com o INSS, se ele já tentou de alguma forma resolver, né, na esfera administrativa aquele bem da vida que ele almeja, né, que ele tanto deseja. Em muitos casos, não é necessário o esgotamento de via administrativa, tá? A gente tem pouquíssimas hipóteses na qual é necessário esgotar a via administrativa, como, por exemplo, processos ligados a desporto, desportivo, que é ligado a esporte. Você tem lá o esgotamento da via administrativa, até porque somente algumas questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, né? Então, você vai tentar ver com o seu cliente, analisar, né, com o seu cliente se ele já fez esse pedido na esfera administrativa. Se de fato você tiver que entrar com processo administrativo, fazer isso numa linguagem clara, acessível, num formato em que a administração entenda e o seu cliente entenda o que você está escrevendo. Essa é a principal questão, é o seu cliente entender aquilo que você está fundamentando para ele. Tudo bem? Acompanhamento dos prazos, né? Tenho aí o prazo curto, então tem que ficar de olho nos prazos para que vocês não percam os prazos.
Tudo bem? E aqui eu separei alguns, como que fala? Algumas questões que vocês podem se deparar na esfera administrativa. Detran é muito comum, consumidor Procon é muito comum, INSS bomba, porque INSS é benefício previdenciário, a maioria é solicitada primeiro na esfera administrativa. Então, você tem aí algumas matérias nas quais vocês vão encontrar com mais facilidade, multas de trânsito, né? Mais facilidade a esfera administrativa. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Daqui uns diazinhos eu já vou gravar a segunda trilha para que vocês possam acompanhar aí a matéria de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.